Olá, eu sou a Branca Frias, psicóloga clínica, neuropsicóloga, psicodramatista e hoje nós vamos falar sobre um tema que, por conta do estilo de vida nosso, né, da nossa contemporaneidade, está se transformando numa doença, mas que inicialmente é o que foi responsável pela manutenção da nossa espécie humana, que é o estresse, né? Então, o estresse, o que ele é? Ele é uma reação de defesa do indivíduo, né? Então, quando a gente está em perigo, quando o cérebro da gente percebe que estamos em perigo, ele aciona esse alarme. E esse alarme, ele dá 3 movimentos para a gente. Ou você escapa, ou você enfrenta, ou você congela, que são as 3 atitudes perante o estresse, né? Então, muitas vezes você fala, nossa, mas a fulana viu o carro e ela ficou parada, ela não saiu correndo, né? Essa é um dos mecanismos que às vezes o estresse pode fazer, porque é o momento onde a parte de raciocínio do cérebro, ela diminui para ir a parte da proteção, a parte do sentimento, da amígdala. Então, a pessoa vai para não morrer, né? Então, o estresse, ele é um mecanismo criado para a proteção da espécie. Nós temos 2 tipos de estresse. Um que é o estresse gostoso. Sabe aquele time, principalmente quem é corintiano sabe bem disso, né? Quando o Corinthians ganha campeonato, quando ele ganha jogo, que você fica naquela alegria que vai lá para cima. Isso é o que a gente chama de eustresse. É um estresse positivo, né? Toda a tua energia foi para lá, você vibrou, você estourou, né? Você correu, né? Você paralisou, enfim, mas foi uma sensação gostosa, né? Temos o estresse negativo, que é o chamado mesmo de estresse, que é frente a uma situação de desconforto, uma situação que o cérebro interpreta como perigo. No tempo lá, quando a gente vivia nas cavernas, era muito importante porque você tinha lá os animais e tal, e você saía correndo ou se escondia desses animais, né? Hoje não temos esse tipo de perigo. Hoje os nossos perigos, eles são mais emocionais, são mais intelectuais. E aí é que fica a complicação. Porque hoje nós não temos mais os dinossauros correndo atrás da gente, mas a gente tem os nossos medos, as nossas fantasias e os nossos pensamentos. E contra esses é uma briga danada para você quebrar e trazer a realidade, né? Então, o estresse, ele se desenvolve em 3 partes, né? A parte de alarme, que é aquela quando você vê o perigo. Você está exposto no perigo e você tem uma reação inicial. Ou seja, o teu organismo, ele vai se preparar para fugir. Então, se você tá... Todo o sangue, né, por exemplo, vai para as extremidades do corpo, que é para corrida ou para luta. Por exemplo, se você está almoçando, o sangue sai todo do teu estômago e vai para as extremidades, né? Então, o teu coração bate forte, que precisa estimular esse sangue, o teu tono muscular diminui, a pressão arterial diminui quando você entra em paralisia, né? E aí entram os mecanismos de defesa, né? Que a pressão arterial se eleva, né? Os músculos se contraem e partem para ação. Essa é a fase de alarme. Não seria tão negativa se realmente a gente estivesse em perigo. Um ônibus está chegando, um bandido, né, ou possivelmente alguma catástrofe natural, essa seria a reação esperada, né? Agora, se a gente vai para o alarme e do alarme a gente começa a desenvolver uma resistência, que essa é a segunda fase do estresse, a fase da resistência, é quando estes sintomas começam a aparecer por muito tempo. Então, tudo isso que vocês tinham, de antes estava tudo atenuado e de repente o corpo começa a correr atrás para trabalhar para a fuga e isso não cede, é o que a gente chama de fase de resistência. E aí começam a aparecer os sintomas emocionais, além daqueles que você tem, né? Que você tá sempre com o corpo tenso, né? Teu coração tá sempre aceleradinho, você começa a desenvolver sintomas emocionais, como estar irritado e não sabe o motivo,
sensação de medo. Ou você parte para a comida, aquela fome incessante, ou você perde a fome. Começa a ter queda de cabelo, um sintoma físico. Você começa a se isolar das pessoas. Alguns casos aparece uma impotência sexual, que é enquanto está nesse período, e começa a se estabelecer uma ansiedade generalizada. Imagina você, vivendo um perigo iminente, um medo iminente, né? Você está o tempo todo preparado para se defender. Como é que vai ficar teu organismo? Ele continua funcionando, tá? Ele está indo lá. Ele está indo no ritmo acima do normal dele, né? Vamos imaginar um carro, né? Você está lá, o carro só vai até 80 e você está dando 120, 150. Ele vai andar por um bom tempo. Até que vai chegar lá na frente, ele vai entrar em colapso, que é a terceira fase, que é a fase do esgotamento, a fase do colapso, né? Então o organismo já não tem mais como se adaptar a isso, já começam a aparecer algumas doenças, né? Doenças físicas, porque você está puxando muito a mais, então gastrites, enxaquecas, né? Começam a ficar mais evidentes, e uma fadiga intensa. Você dorme, mas não acorda descansado. Você dorme, mas parece que o teu sono não é profundo. E essa fadiga crônica pode levar para uma depressão ou vai atacar, né, algum órgão mais sensível, mais vulnerável teu. Então, se você tem uma sensibilidade no estômago, você vai desenvolver uma gastrite. Se você tem uma sensibilidade na garganta, você vai ter crises de faringite, de esofagite, enfim. Aquele órgão do teu organismo mais vulnerável é que vai ser afetado, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma situação, né, que te gera um estresse, você vai lá nos píncaros, tá? Mas você volta ao normal, você continua vivendo a tua vidinha normal. Foi só um medo, você enfrentou. Agora, quando você sobe e esse medinho não desce mais, né? Você fica funcionando sempre no acima, né? Vai chegar uma hora que teu organismo vai colapsar e vai cair. Muitas vezes as pessoas vêm procurar ajuda pra gente quando já tá nessa fase do esgotamento, quando já se instalou as doenças emocionais, né? A ansiedade generalizada, a pessoa começa a ter crises uma atrás da outra. Por quê? Porque o cérebro acabou ficando descondicionado. O botão de alarmezinho, eu sempre falo para meus pacientes que o botão de alarme ficou descodificado. Então agora ele está apitando para tudo. E cabe a você perceber o apito, perceber a sinalização e verificar se o que você está tendo, você está em perigo mesmo ou se é só mais um ataque de ansiedade. Aí começam os verdadeiros problemas, né? Porque são crises sem ligação aparente com nada. De repente você acordou bem, daqui a 2 horas você acaba desenvolvendo um ataque de ansiedade, às vezes acaba evoluindo para uma fobia, e aí você não consegue juntar a causa. E as pessoas que estão à tua volta também entram num estado de inconformismo, porque não entendem aquilo, não existe uma causa temporal aparente, começam a se sentir impotentes porque não conseguem resolver o seu problema, ou alguns acham que isso é frescura. Ah, isso aí é frescura, vai, né, vai trabalhar, vai se dedicar a alguma coisa que isso aí passa, né? E isso vai acabar deixando a pessoa muito mal. E ela acaba fazendo o quê? Não contando. Ela acaba tendo as crises sozinha, e quando ela vai pedir ajuda, ela já está lá nas tampas, né? Então, o que a gente fala todos nós nascemos com a capacidade de se estressar. Mas o que leva a essa desconfiguração desse mecanismo de proteção são a forma como a gente vive e como a gente faz as leituras da vida, né? É sabido que existe uma predisposição para algumas pessoas desenvolverem o estresse. Em outros vídeos eu até já falei isso, que é a vulnerabilidade ao estresse.
Existem organismos que nascem predispostos a isso, assim como nasce predisposto a uma dor de garganta, a um câncer, enfim. É uma predisposição orgânica, que pode ser aberta se ele tiver num ambiente muito tóxico, onde as relações são muito ansiógenas, onde a aprendizagem que ele tem é negativa, e pode abrir de acordo com uma situação disruptiva, alguma coisa muito forte, tipo um assalto, a morte de alguém. Esse caso pode abrir. Se esse indivíduo que já nasceu com essa predisposição, ele nascer num ambiente normal, onde as pessoas, existe o diálogo, onde o nível de aprendizagem, emocional é muito bom, onde se troca afetos, e não tenha passado por nenhuma situação anormal, pode ser que esse caso nunca abra, ou vá abrir lá para frente. Então, estressar-se também depende muito, além dessa vulnerabilidade, dessa predisposição que a gente tem, da forma como a gente faz as leituras da vida. Se para mim tudo é um drama, se para mim tudo é trágico, meu Deus do céu, que desgraça, eu não ganhei o prêmio, meu Deus do céu, minha promoção não chegou, não vale a pena viver. Se eu peso muito na tinta, na cor, é lógico que eu vou ser uma pessoa que, mesmo que não tenha essa predisposição, eu vou acabar desenvolvendo estresse. E aí eu começo a fazer a vida, as leituras tão pesadas, que aí eu desconfiguro o meu cérebro, porque eu estou o tempo todo massivamente pensando e vendo a coisa só pelo lado negativo, tá? Então, o estresse vai depender muito do gabarito mental que cada um tem sobre a sua realidade, tá? Existe uma coisa chamada estressores, que são as situações que me levam a. Então, por exemplo, dar aula pode ser uma situação estressora para quem não gosta de falar em público. Um assalto é uma situação estressora. De repente, falar num vídeo, como eu estou falando aqui, para algumas pessoas é uma situação estressora. Ou seja, é uma situação que me gera muita ansiedade e que me desencadeia o estresse, tá? O que eu tenho que fazer? E é nessa fase que a maior parte das pessoas procura ajuda de um profissional. É lógico que tem alguns casos que já estão tão graves que o próprio psicólogo acaba recomendando um acompanhamento com um psiquiatra, porque ele sozinho não vai conseguir modificar os padrões do pensamento dele. Porque basicamente o estresse é a modificação do padrão de pensamento. É quebrar velhos hábitos e inserir novos, mas dentro de uma realidade. Então, é uma fase difícil porque é onde a pessoa tem que se checar o tempo todo. Mas isso que você está pensando, está em que página do livro? Qual é a evidência concreta que te leva a você ter esse tipo de percepção? Está correto ou não? Que é o que a gente fala de enxertar a realidade. Então, existem algumas fórmulas que até explicam um pouco melhor, que é o que a gente chama de ciclo vicioso ou virtuoso. Então, eu tenho um fato, que ele é externo, eu não tenho controle sobre ele, muitas vezes eu não espero. Então, existe esse fato. Esse fato vai me gerar um pensamento, um juízo de valor. Então, Joãozinho olhou feio para mim. É um fato. Ele olhou feio para mim. O que eu vou interpretar? Nossa, o Joãozinho é um cara horroroso, porque eu não fiz nada para ele, eu não conversei com ele, ele tá olhando feio para mim. Este juízo de valor, este pensamento que eu tive, ele vai me levar para um sentimento de raiva, de frustração. Ué, por quê? Eu não fiz nada. E aí esse sentimento de raiva e de frustração vai me gerar uma ação. E essa ação vai me gerar uma consequência. Então eu poderia ser muito amiga do Joãozinho, mas não vou ser mais. Porque eu fiquei brava, eu virei a cara para ele, enfim. Agora, quando começar essa equação, o Joãozinho olhou feio para mim
eu parar para fazer essa análise de ele olhou feio porque ele não gosta de mim, ou de repente ele nem tá me vendo e tá cheio de problemas. Só pelo fato de eu ficar nessa dúvida, já vai me gerar um sentimento mais leve. Então eu não sei se ele é um cara ruim, ou não sei se ele é um cara confuso, eu não sei. E aí, o que isso vai me gerar? Uma sensação neutra, um sentimento neutro, que vai me levar para uma ação. E uma ação de chegar no Joãozinho e falar, pô, o que aconteceu? Tá tudo bem com você? E aí eu vou verificar se é verdadeiro ou não, porque ele olhou feio para mim. Aí eu vou sentir a emoção. Se ele olhou feio para mim, que ele disser que não gosta de mim, ok. Mas tá dentro da realidade. O estresse começa a acontecer dessa forma. A pessoa começa a ter cenas e interpretações errôneas de tudo que acontece para ela. Porque ela começa a ter uma diminuição da autoestima, começa a se ver de uma maneira muito negativa, e aí ela passa a interpretar tudo de forma muito negativa. Tudo como punição, né? Tudo como culpa. Então essa pessoa ela vai ter que mudar a primeira parte, que é o pensamento. Como eu leio as situações que estão acontecendo na minha vida. Para a partir daí você transformar num ciclo virtuoso e não vicioso. Né? Então, gente, o que eu queria falar de início sobre o estresse, nesta primeira parte, porque eu vou fazer uma segunda parte, onde eu vou falar só dos mecanismos de enfrentamento. Para a gente pensar junto, eu vou dar algumas técnicas, vou ensinar algumas coisas, porque a questão do enfrentamento do estresse, ela depende muito de uma pessoa. Se, por exemplo, eu mandar uma pessoa meditar no auge da crise de ansiedade, ou mandar ela respirar, ela não vai conseguir ainda. Né? Então, ela vai ter que ir se adaptando às técnicas, mas é importante que ela conheça essas técnicas para aplicar e começar a resolver os seus ataques de ansiedade, os seus ataques de fobia e de estresse, tá? Então, para esta primeira parte, eu queria só fechar com isso. O estresse é uma situação que vem desencadeada por uma situação estressora. Ele tem a ver com a capacidade, com a forma como eu faço as leituras da vida e como eu me vejo. E, portanto, eu tenho que sempre estar avaliando a realidade, se realmente a realidade é aquilo que eu estou pensando, para eu poder quebrar esse ciclo vicioso, tá? Que é a situação, o pensamento, o sentimento, a ação e a consequência, tá bom? Então, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, estou aqui para responder e espere o próximo vídeo sobre as técnicas de enfrentamento, que vai ser muito legal. A gente vai falar bastante sobre formas saudáveis de lidar com esse monstro, que afinal de contas não é tão monstro assim, porque quando a gente conhece, quando a gente sabe lidar com o que a gente sente, as coisas não ficam tão grandes assim. Um abraço e até a próxima. Conto com vocês.